Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ricardo Camacho hoje vai-nos falar um pouco de uma das terriolas mais fotografadas e, quiçá, mais pitorescas do nosso país. Chama-se Farragudo. Olá, bom dia, Ricardo Camacho. Bom dia, tudo bem? Segundo consta, é uma das terriolas mais fotografadas e mais pitorescas do nosso país. Como com o combinado da semana anterior, o Ricardo hoje propôs-se a falar sobre Farragudo. Isso, Farragudo é um sítio pelo qual eu tenho um carinho muito especial e vem um pouco no seguimento daquilo que discutimos na última sessão, da questão da preservação de uma certa paisagem urbana de Alvor. E, portanto, há muito daquilo que nós discutimos acerca de Alvor também é verdade em Farragudo. Exatamente, exato. E, aliás, pegando um pouco naquilo que foi grande parte do nosso último argumento ou discussão, daqueles anos, final dos anos 50 e anos 60, em que se discutiu muito esta questão do impacto do turismo nestes pequenos aglomerados urbanos, principalmente aqueles junto à linha d'água, não é? Uhum. Na altura, quando a Câmara Municipal de Portimão, de alguma maneira, abordou a alteração do plano de urbanização da Praia da Rocha, já se falava muito se um plano da Praia da Rocha deveria abranger ou não Farragudo e Alvor, porque Farragudo e Alvor, à altura, já eram entendidos como uma extensão do fenómeno. Ou seja, se o turismo de massas chegasse em força à Praia da Rocha, de alguma maneira íamos ter reverberações desse mesmo turismo em Alvor e em Farragudo, não é? Uhum. É lógico que esta coisa acabou por se dar de uma forma muito mais intensa em Alvor que em Farragudo, pelo menos durante aquelas seguintes décadas, e isso tem um pouco a ver com aquilo que foram as políticas regionais ao nível do planeamento. Ou seja, aquilo que falamos também na última sessão, naqueles anos de 64, 65, pela primeira vez abordou-se um plano regional e a aptidão turística do Algarve, e aí a divisão de zonas ficou logo ali no Rio Arado. Portanto, Farragudo ficou a fazer parte de um planeamento que ia desde Farragudo, vamos assim dizer, até Quarteira. Enquanto Alvor ficou agarrado a Portimão. Não é? E isso fez com que a lógica da abordagem fosse muito diferente. É lógico que os temas são muito idênticos e eu, focando aqui um bocadinho na questão de Farragudo, gostava de mencionar aqui duas coisas. Há uma imagem, isto falando também um pouco nas imagens históricas que nós falamos e que andam aí nas redes sociais na última sessão, há uma imagem do regato muito popular, sim. Com o regato cheio de água, que salvo erro é de 1937. E, portanto, esse é um tema que define muito aquilo que foi a evolução de Farragudo e essa imagem pitoresca que o João falava. E até as inundações na Baixa de Farragudo, não é? Exatamente. E pela primeira vez, salvo erro, em 1967, há um projeto do engenheiro António Rodrigues que definia uma estratégia para o regato, ou seja, uma estratégia para controlar as águas. E que tinha também uma dimensão de espaço público. Pronto, é lógico que na altura, em 67, acabou por não acontecer, e acabou por ser uma coisa que durou quase até aos nossos dias, até aos dias de hoje, em que a Câmara Municipal de Lagoa, já há algum tempo, ou seja, há cerca de 2 mandatos, salvo erro, já tem ideias muito concretas sobre Farragudo e que tipo de equipamentos públicos. E, portanto, a zona do regato é um deles. É um destes projetos. É um projeto que provavelmente não é muito conhecido do domínio público, eventualmente devia ser mais conhecido e provavelmente devia ser mais discutido pela importância que tem, não é? E aqui devo dizer, e agora passando já àquilo que me parecem ser os grandes temas a discutir em Farragudo hoje, não é? Esta questão da linha d'água, ou seja, da frente virada à água do Concelho de Lagoa, tem sido muito discutida nos últimos anos, ou seja, de alguma maneira aconteceram uma série de intervenções na costa virada ao mar, ou seja, desde a Senhora da Rocha até quase ali à
à Ponta do Altar ou até à Angrinha, Praia Grande, e há uma expectativa muito grande por parte da Câmara Municipal de Lagoa relativamente àquilo que vai acontecer daí para cima, ou seja, à frente do rio. E tem existido diferentes direções, ou seja, por um lado tem sido uma iniciativa privada com projetos muito, muito particulares, ou seja, uns que são muito conhecidos. É o caso da Marina, talvez, não? Também. Pronto, a Marina é um dos que ainda não foi concluído de alguma maneira. Sim. Mas o Riverside e a Boca do Rio são projetos e iniciativas que têm essa componente do turismo náutico e que foram implementadas. Eventualmente o Riverside com mais sucesso do que a Boca do Rio, em termos de ocupação, não é? Há também todo o tema das fontes de Stomber, que é sempre um potencial muito discutido e que de alguma maneira permite também aqui pensar um bocadinho no que é o potencial futuro de Stomber. Stomber que fica sempre ali um bocadinho esquecido, vamos assim dizer, entre as várias polaridades do concelho. Mas em relação à Marina, a Marina quando foi lançada levantou ali imensas questões, ou seja, desde aquela curva do Poço Frito e do Vitor Village, não é? Até à própria questão do regate e a Praia da Angrinha, que agora, com o Covid, de alguma maneira acabou por se legitimar como uma praia, já tem salva-vidas, uma organização de estacionamento, sempre foi uma ambição, pelo que eu me recordo, da Junta de Freguesia, de ter ali um estacionamento organizado para a Praia da Angrinha. Portanto, há ali uma série de coisas a acontecer que, de alguma maneira, levam a Câmara a propor uma série de projetos que têm sido anunciados, ainda não foram completamente vislumbrados, vamos assim dizer, não há muitas imagens aí na imprensa local, mas penso que em breve vão sair, e um deles é um passeio, ou seja, a ideia de construir um percurso pedonal... À semelhança daquilo que se fez em Alvor, foi? É. Exatamente. E que levanta as questões que nós levantamos na última sessão, não é? E eu acho que aqui há aqui uma série de temas que provavelmente interessavam discutir. Principalmente porque, primeiro, a ligação entre esta frente e o conjunto do regate. O conjunto do regate que se estende quase até Lagoa, não é? Ou seja, se pensarmos naquilo que é a Quinta dos Poços e a estrutura toda que existia naquele vale, não é? Que é um vale, e eu sei que o João tem um carinho até muito especial por Teixeira Gomes, não é? Sim. Portanto, é um vale muito particular à história do Teixeira Gomes e poucas vezes mencionado, não é? Porque a grande ligação entre Ferragudo e Lagoa era essa estrada, esse caminho, que era o caminho de São Pedro. Fazia a ligação ali, por um lado, também acabava por ter extensões para a Mosteira, para Stomber, não é? E hoje está circundado por campos de golfe, não é? Exatamente. E que aparece na carta do Filipe Folk, a primeira grande carta coreográfica que representa o Algarve de uma forma muito clara, com todas as povoações e tudo mais, e também representa estas estruturas agrícolas que hoje são campos de golfe, não é? E portanto, estou a falar da Quinta de São Pedro, a Quinta dos Arcos, a Quinta da Eira da Louva, a Quinta dos Poços, até a própria Horta de São Pedro, que é o espaço, o terreno que se acha, não sei se é confirmado, nunca vi nada concreto, do Teixeira Gomes, e onde houve uma vinha e tudo mais. Claro que esse é um grande tema. E é um grande tema que coloca a Câmara Municipal num grande desafio, não é? Por um lado, há a ideia de que o golfe traz uma economia para o município, não é? Por outro lado, há a ideia que a agricultura já não é viável, não é? E por outro lado, há ainda uma estrutura fundiária, não é? Ou seja, a área dos terrenos, não é? Ainda é muito grande, e isso é aquilo que faz com que fosse possível o golfe acontecer. Ou seja, se a estrutura fundiária em torno desta estrada fosse muito pequena, claro que isto tornava muito mais difícil o tal desenvolvimento privado, não é? Pronto. É lógico que houve uma unidade de planeamento urbano para toda esta zona que foi elaborada em 99 após PDM, acabou por ser revista em 2009 sem grande impacto, e isto aqui é um tema muito sensível, ou seja, as câmaras municipais acabaram por fazer as revisões dos planos quase que ad hoc, ou seja, mudou-se ali um pouco as redações naquilo que envolviam regulamentos e questões relativas aos índices e tudo mais, mas não se trabalhou muito naquilo que é a informação no terreno.
Ou seja, qual é a demografia, que pessoas é que vivem lá, quais são os hábitos que agora são diferentes de há 10 anos. E esse é um trabalho que, novamente, eu insisto que é importante ser feito. Exatamente, e é importante ser feito de uma forma muito concreta. Conhece-se pouco o território. E eu digo isto porque, se nós pensarmos, por exemplo, sempre houve outra ambição da Junta de Freguesia, pelo menos, e acho que corroborada para a Câmara, foi sempre, de alguma maneira, dar um caráter mais urbano à estrada que vai desde os Caneiros, por exemplo, até à Angrinha, não é? Que é uma estrada, não é? E quando nós hoje vemos aquilo que está a ser agora construído, por exemplo, na Praia da Marinha, não é? E conhecemos o imaginário de Carvoeiro, não é? Começamos a pensar que provavelmente o que vai acontecer, e agora falando um pouco no início da conversa do impacto de Praia da Rocha, é que o impacto de Carvoeiro, ou seja, Carvoeiro como esta grande urbanização, quase como se fosse um grande loteamento, acaba por se estar a estender desde a ponta do Altar à Albandeira, não é? Sim. Sendo que há ali uma interrupção até chegarmos à Senhora da Rocha, que já tem um pouco esse fenómeno, e isso é uma coisa que eu tenho muitas dúvidas sobre o bem que traz à comunidade. E aqui, novamente, esta questão do chamado interesse público. Quando se diz que um campo de golfe, não é? Que vai, de alguma maneira, consolidar essa estrada do regate, não é? Tem interesse público ou interesse ali para os municípios, devemos lançar esta dúvida, porque não sei se o paradigma do turismo não se alterou, e principalmente neste momento em que os essa hotéis é a grande estão vazios, questão, exatamente. não é? Essa é a grande questão. Por outro lado, a questão do passeio em frente, na frente de Ribeirinha, é uma coisa que também, visto só no prisma turístico, ou no prisma da recreação ou do lazer para os habitantes do Parchal e de Ferragudo, não sei se é esse o caminho. Agora, um tema que me parece muito sensível é o tema do Rio Arado. Uhum. E o tema do Rio Arado é um tema fundamental. Ou seja, a área metropolitana do Algarve, no início da primeira década deste século, investiu muito nesta polarização entre o centro Faro, Olhão, Lolé e o Arado. Ou seja, havia a agência do Arado, que ainda existe, muito pouco ativa hoje em dia, que trabalhava essa coesão territorial, um termo que agora está muito em voga, não é? Com uma ministra que temos agora e um novo ministério, mas o tema da coesão territorial é fundamental em torno do Arado, porque todos estes projetos, seja ele o futuro da Lota de Portimão, não é? Seja ele a ideia das travessias do Rio Arado, são projetos que só fazem sentido se um lado e o outro, se os dois concelhos trabalharem de uma forma coesa e num projeto só. Porque esta coisa de continuar a ver, ao final destes anos todos, as pessoas de bicicleta e a pé do Parchal para Portimão, revela que o Parchal faz parte de Portimão, ou seja, não foi uma coisa que morreu com o fim das conservas. Continua ativo, exatamente. E felizmente que a Câmara de Lagoa fez aquela claro, ciclovia exatamente. A ciclovia e também valorizou a zona pedonal com alguma segurança. Ricardo, temos que mesmo concluir e vamos lançar aqui outros desafios. Sim, mas queria deixar só aqui um tema que me parece muito sensível e que é um tema fundamental e que podia ser o mote. Nós já falamos, ou eu e alguns colegas já falamos desta possibilidade de se olhar para a estação Ferragudo-Parchal como uma estação de Portimão, ou seja, como uma estação que tem outro tipo de viabilidade. Porquê? Permite a ligação ao rio, isto sem alterarmos a linha, e agora no tema da eletrificação da linha de comboios, não é? Permite termos uma ligação ao ferry que se vai embora para Lisboa se não se fizer nada. Permite dinamizar a mobilidade no rio, que é uma coisa que poderia trazer uma vida ao rio muito diferente daquela que existe hoje, e eventualmente equacionar a ideia de uma ponte pedonal a cruzar o rio, que é uma conversa que muita gente tem, e eu acho que estes projetos poderiam de alguma maneira contextualizar o tal passeio ribeirinho que a Câmara quer fazer, ou seja, a Câmara, eu sugiro à Câmara de Lagoa que não faça este projeto sem ter esta discussão, sem nós percebermos como é que este passeio pode existir com mais qualquer coisa, que não seja só a ideia de um passeio em frente ao rio, porque o Paiva é o Paiva e Ferragudo é Ferragudo. Ora bem. Não é? E esse é um pouco o tema que lança a próxima discussão. E, portanto, tem sido agora muito discutido do lado de lá, não é? Toda a mata
que vai desde o convento, não é? Até à Marina. Até a chamada Mata da Rocha, antigamente era a designação, Mata da Rocha, que confinava ali com a ponta da areia, à praia, onde é que nós aprendíamos a nadar. Ricardo, olha, exatamente. Quero lhe agradecer. Já estamos mesmo no final. Sim. Okay. Isso é um tema a debater na próxima rubrica. Fica desde já Obrigado, desafio. Desculpa pouco me estendi. Não faz mal. Um grande abraço, é sempre um prazer. Um abraço. As suas palavras são sempre gratificantes e preciosas e fazem-nos pensar um bocadinho. É importante pensarmos. Obrigado. Até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.